Olá, eu sou a Ana da For All, uma mulher branca, cis, hétero, rosto ovalado, cabelos loiros na altura do ombro. Estou vestindo um vestido vermelho com uma estampa branca. Atrás de mim tem uma estante com livros e duas peças decorativas iluminadas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes a Kenob Talks 2021, onde nós hoje vamos falar sobre diversidade e inclusão, como trilhar o sucesso nessa jornada. Teremos a participação de alguns queridos clientes, onde vão estar trazendo algumas perguntas e histórias de sucesso. E vamos, então, rapidamente receber o nosso primeiro cliente. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Ibrahim Martins, aqui da Login Logística Intermodal. Eu sou um homem negro, hétero, cis, cabelo raspado, uso óculos de grau, estou vestindo uma camiseta branca e aqui atrás de mim tem uma persiana da cor bege, ok? Que muitas empresas devem estar se perguntando agora por onde começar, por onde fazer uma nova trilha. Então, uma pergunta para vocês muito interessante. Como que a gente ajuda a empresa tradicional a falar de diversidade, equidade e inclusão? Eu acho que isso pode ajudar muita gente. Até mais, pessoal. Obrigada, Ibrahim. Nossa, muitos dos nossos clientes fazem muito essa pergunta para a gente. Será que diversidade é para toda empresa? E a gente entende que sim, é para toda empresa sim. Sabe por quê? Porque não há receita de bolo, gente. Na realidade, a gente precisa entender um pouco mais da nossa empresa, da nossa cultura, entender como é que nós estamos para falar sobre esse tema, para que a gente possa, então, trilhar os nossos caminhos. Porque a gente entende que existem vários caminhos a serem trilhados. Né? E aí eu vou dizer para vocês por que nós na For All acreditamos nisso. A gente baseia, muitas vezes, o nosso estudo sobre a questão da diversidade, equidade e inclusão no entendimento da cultura de uma organização. E para a gente entender que a introdução desse tema numa empresa, principalmente nessa, como o Ibrahim colocou, né, uma dita conservadora, uma dita tradicional, muitas vezes por uma questão de segmento, por uma questão de composição acionária, a gente precisa entender que esse tema e a introdução dele não vai se dar da mesma forma para todas as empresas. Sabe por quê? Porque a trilha de uma mudança cultural, assim como a trilha da introdução, da inclusão da diversidade numa empresa, ela tem várias fórmulas, né? Ela tem a forma dessa curva, inclusive. Isso não quer dizer também que toda a organização vai passar da mesma forma por essa curva, e também nem toda essa empresa vai passar igual, quer dizer, setores vão passar de forma diferenciada. Vocês podem ver, essa é uma curva de transformação baseada em alguns estudos, inclusive em estudos de Kubler-Ross, que é uma psicanalista que estudou luto. Em função da perda e morte de pessoas. Então, num primeiro momento, quando você apresenta, muitas vezes, principalmente por uma empresa mais conservadora e tradicional, esse tema, onde a gente vai mexer no status quo, a ameaça à identidade daquela empresa e daquelas pessoas fica fragilizada, né? A identidade se sente ameaçada. Muitos executivos perguntam para a gente, mas Ana, a gente vai trazer pessoas diversas, como é que a gente vai fazer com a nossa cultura? Como é que a gente mantém essa cultura? Como é que a gente não distorce os nossos valores? E eu sempre digo para eles, na realidade, as pessoas vão vir aqui, elas vão ser selecionadas, né? Elas vão entrar, mesmo elas sendo pessoas diversas e representativas da nossa sociedade, elas são aderentes aos valores. Simplesmente elas podem praticar esses valores de forma diversa, verem esses valores de forma diversa. E a gente acha que é isso exatamente a riqueza da diversidade. Né? E aí vocês então podem ver que no início a gente pode encontrar muita resistência, com certeza, e aí a gente vai começar a trabalhar isso, e aí vão acontecer alguns conflitos, mas algumas áreas, algumas pessoas vão começar a entender isso, né? A gente entende que é um processo de aprendizagem e as pessoas vão percebendo que há
uma aceitação a essa nova identidade. Algumas pessoas vão rejeitar e vão continuar lá na fase de início e resistência. Então, o movimento da diversidade é um movimento intencional. A gente nunca vai parar de falar em diversidade dentro das organizações. A gente vai começar e a gente vai continuar falando sobre isso. Então, a ideia que a gente tem aqui é trazer para vocês, para dizer o seguinte: a gente precisa olhar para a nossa cultura, olhar para a nossa realidade e entender a partir daí aonde nós estamos como um todo, não necessariamente a média, porque se eu tenho a cabeça no forno e os pés no congelador, né, o meio vai estar ok, mas entender cada uma das áreas, cada uma dos níveis hierárquicos das nossas organizações, para a partir daí traçar, sim, as nossas estratégias de introdução dessa cultura, né? Dessa nossa jornada, tá certo? Então, mas a gente também traz algumas dicas para dizer assim, Ana, mas aí como é que eu faço? Bom, como é que a gente diz para alguns clientes que a gente pode começar? Por onde é que a gente pode começar? A gente pode começar pela sensibilização e letramento. Muitas pessoas não querem falar sobre o assunto porque tem muito receio, tem receio de parecer preconceituoso, tem receio de, não sabe, Ana, mas é LGBTQIAP+, mas por que tantas letrinhas? O que significa essas letrinhas, né? E aí a gente explica isso e a gente vai sensibilizando, vai trazendo os impactos disso, né? Falando de que nós somos, a maioria do nosso povo brasileiro é negro, é preto e pardo. E por que essas pessoas pretas e pardas não estão dentro das organizações? As mulheres são maiorias também no Brasil, por que elas não estão lá? Então a gente vai começando a trazer dados e fatos. E concomitantemente a isso, você pode também fazer isso trazendo o entendimento da situação atual, né? Da situação de como é que está. Então, utilizar para entender um pouco dessa cultura ferramentas de engajamento que você já tem, a pesquisa de clima, pesquisa pulso, que vem o engajamento, ou mesmo pesquisas mais ligadas a senso, a questões mais identitárias, cognitivas, e de como a inclusão está sendo vista. Então, assim, há possibilidade de você começar de algumas formas. E, normalmente, muito independente de onde a empresa está, a gente sempre entende que é importante saber aonde a gente está, para a gente caminhar, né? E saber e deixar as pessoas confortáveis com o que é e o que significa diversidade e inclusão dentro daquelas organizações. O Ibrahim vai falar um pouquinho agora para vocês de como é que a gente começou isso na Login, tá bom? Bom, nós temos uma parceria muito legal com a For All, na qual a gente super indica para todo mundo, tá? Dá uma acompanhada porque o trabalho deles é realmente muito interessante. Ajudou muito aqui a construir uma jornada de diversidade, falou muito sobre a questão do viés inconsciente e todo mundo saiu muito repaginado depois dessa iniciativa da For All aqui dentro. Obrigada, Ibrahim. Muito legal. Então, assim, para vocês entenderem um pouquinho, o que a gente fez, né, e está fazendo ainda com a Login. A gente começou por uma questão de letramento e sensibilização, trabalhando ali com o Ibrahim e todo o comitê de diversidade da Login, trazendo um pouco de informações, discutindo com eles alguns temas, falamos sobre a questão de pluralidade, trouxemos a questão da curva da mudança para eles começarem a entender, e aí a gente tem trabalhado também especificamente, né, como se fosse um piloto, né, com a área de marítimos ligadas a uma das dimensões, que é a dimensão de gênero. Então, a gente ajudou eles agora numa análise de uma pesquisa interna que eles fizeram, estamos trabalhando aí com a Focus Group para entender como é que a gente pode trabalhar esse tema de mulheres dentro de uma indústria muito masculina, que é a indústria da cabotagem. Então, tem sido muito interessante para a gente esse trabalho. Legal. Solta aí a nossa segunda pergunta. Olá, pessoal. Meu nome é Thalita. Eu sou especialista em cultura na Max Milhas. Sou uma mulher branca, de cabelos ruivos. Eles estão presos de lado. Estou usando óculos, fones de ouvido e uma blusa branca. Bom, minha pergunta é a seguinte. Quando diversidade é um tema de interesse das pessoas da organização,
Como podemos explorar esse potencial interno? Ai, Thalita, super obrigada aí pela sua pergunta, né? A Thalita, então, traz um tema um pouco diferente, né? Ela já traz o seguinte: como é que a gente faz quando a gente já caminhou um pouquinho naquela curva, quando a gente já está começando a subir a ladeira, né? Que é o caso da Maximilias. A gente já entrou na Maximilias, eles já tinham isso embebido dentro da cultura, né? Então, esse é um momento, gente, de aproveitar e mergulhar fundo, vamos aprofundar isso, vamos mostrar que como é que a gente pode trabalhar ainda mais o tema de diversidade, equidade e inclusão dentro das organizações, né? E aí a gente sabe que a cultura muitas vezes é vista como um iceberg, né? E aí o que a gente traz aqui de reflexão a gente precisa entender que diversidade ela precisa ser vista, ser notada dentro da cultura da organização como um valor praticado no dia a dia por meio dos artefatos. Artefatos são aquelas peças da cultura que a gente vê no dia a dia, que a gente usa no dia a dia, e a diversidade e a inclusão precisam estar ali declarados, né? E, obviamente, com certeza, ligadas à estratégia e os objetivos, porque vocês sabem que diversidade, gente, não é somente o certo a fazer em função da questão de direitos humanos e justiça social, é também bom para os negócios. Nós já temos várias pesquisas falando sobre isso, mostrando os grandes resultados que um ambiente inclusivo que respeita, acolhe e potencializa pensamentos, práticas, comportamentos diversos, né? É um ambiente que tem traz mais inovação, traz mais criatividade e, por isso, potencializa os nossos resultados, ok? Então, nesse ambiente onde a gente já está subindo a curva, mostrar cada dia mais aprofundamento e intencionalidade, aumentando o escopo das nossas ações, a nossa referência, fica aqui como a nossa dica, tá bom? E aí, nesse momento, o que é que você pode fazer? Você pode aumentar a capacitação, aumentar em termos de aprofundamento, em termos de tema, em termos de tempo, em termos de escopo. Então, eu saio de uma determinada área ou de um determinado nível hierárquico e eu vou aprofundando isso, eu vou trazendo isso para o dia a dia da minha organização. Trazer revisitar a nossa comunicação extremamente relevante. É importante que a gente consiga trazer uma comunicação clara e uma comunicação acessível, uma comunicação inclusiva. E pode ser também a hora de você começar a pensar numa governança, entender quem é que toca esse projeto dentro da companhia. É área de recursos humanos sozinha, vamos criar um comitê representativo de diversidade, vamos criar grupos de diálogo baseado nos pilares, nas dimensões da diversidade, vamos ali trabalhar a revisão do nosso código de conduta, uma política de diversidade, rever todas as outras políticas de recrutamento e seleção, de desenvolvimento de pessoas, né? Vamos fazer ações afirmativas, vamos mostrar cada dia mais aprofundamento, criar realmente uma governança com relação a isso, né? E aí a Thalita pode falar um pouquinho mais para a gente como é que foi a atuação da For All junto à Maximilias. Fala aí um pouquinho para a gente, Thalita. Hoje eu queria compartilhar a nossa experiência com a For All. A gente usou a plataforma iPlural por 3 semanas, querendo entender as principais dúvidas e competências do nosso time. Só que a gente usou o viés inconsciente como pano de fundo, já que a mentoria que a iPlural oferece conecta as pessoas que são mais diversas entre si. A gente acredita que o viés inconsciente é o grande vilão contra a diversidade e inclusão. Por isso, achamos a experiência riquíssima e ela nos trouxe grandes insights para a gente desenvolver o time e a nossa cultura. Valeu muito a pena. Obrigada, Thalita. Bom, a Maximilias, então, ela já estava
trabalhando esse conceito e a gente entrou trazendo um aprofundamento, né? Falamos, obviamente, sobre vieses, a gente sempre vai falar sobre vieses quando a gente estiver falando sobre representatividade, diversidade, equidade, inclusão, pluralidade. Nós levamos o iPlural, que é uma ferramenta de micromentoria a partir da diversidade, troca de conhecimento entre pessoas diversas para quebrar preconceitos e vieses, né? E também levamos para eles, começamos a refletir com eles a partir dessa experiência do iPlural, quem é a persona Maximilias? Quem é quem é que fala sobre a Maximilias? Quem é que está dentro da Maximilias? Como é que a Maximilias está representada, né? E de uma forma demográfica, de uma forma cognitiva, tendo um entendimento de quem é essa persona da Maximilias. Bom, eu queria agradecer vocês e dizer o seguinte: você, como é que você está aí nessa jornada, né? Precisa de ajuda? A gente acredita que juntos somos mais. Contem com a For All. Muito obrigada. A gente agradece muito a sua audiência. Até!